quando nós estamos adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Toma posse, porque hoje é noite de vitória, hoje é noite de bênção. Não porque tem um pregador, não porque eu vou ministrar, mas é porque o Espírito Santo de Deus já está nesse ambiente. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Curva sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus tem uma palavra para você. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor. Neste momento, ó meu Senhor amado Jesus, nós estamos alegres, ó meu Senhor amado, porque a tua presença, meu Senhor amado, Deus já está neste ambiente, ó meu Senhor, mesmo antes de eu chegar, mesmo antes dos meus irmãos chegarem aqui neste lugar, Senhor. E a tua presença já se faz presente aqui, Senhor. Pai, que o Senhor possa curar interiormente, ó meu Senhor amado Deus. Aqueles que tiverem uma cura, meu Senhor amado, enfermidade, ó Deus querido, físico, ó Pai, que a cura venha se estabelecer também nessa noite, ó meu Senhor amado Deus, Pai, porque todos os dias e todos os momentos nós precisamos do Senhor. E Pai, que através da palavra, meu Senhor amado, Deus, que o Senhor colocar no meu coração, que venha ser manifesta aqui nesse lugar, ó meu Senhor amado Jesus, e que o teu poder e a tua glória venham derramar sobre nós. Amém. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Confesso que estou muito alegre. Pela primeira vez está ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Os louvores que foram entoados, acreditamos que subiu até o céu e o Senhor está se agradando de nós. Amém. Mas neste momento, sem perca de tempo, porque a hora passa muito rápido, Marcos, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Gostaria que todos acompanhassem juntamente comigo. Não feche a palavra de Deus, deixe que ela esteja aberta para que nós possamos acompanhar o que Deus está querendo de nós. Quantos encontraram? Diga amém. 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 Passou a ler. Verso 21 vai dizer assim para nós: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, está moribunda. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. No verso 24 vai dizer que Cristo foi com ele. No verso de número 35 vai dizer assim para nós: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, mas por que ainda se incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. No verso de número 37 vai dizer: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os seus irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um grande alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. No verso 39, ao entrar, diziam-se: por que estáis em alvoroço? Ou chorais? A criança não está morta, mas ela está dormindo. Amém, igreja? Amém. Santo Deus. Irmãos, a Bíblia vai ensinar para nós, como eu disse a palavra de Deus, no verso de número 1, gostaria que vocês acompanhassem. Não feche a palavra, mas deixe aberta. A Bíblia vai dizer para nós que um certo homem principal da sinagoga, ele vai até diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor. Mas nós temos que compreender e entender o que é o principal da sinagoga. O principal da sinagoga é aquele homem, aquele pastor da igreja, é aquele homem que vai para a igreja cultuar a Deus, administrar a igreja local, administrar a igreja, administrar quem vai cultuar, quem não vai cultuar, quem vai adorar, quem não vai adorar. É assim, é a vida de um homem que era o chefe da sinagoga. Mas eu vejo algo mais. Jairo, ele era muito famoso, ele era muito conhecido na cidade de Cafarnaum. Jairo, então, quando ele passa pelas ruas de Cafarnaum, eu entendo que na Bíblia Sagrada muitas pessoas admiravam a Jairo, olhavam para aquele homem, via aquele homem
bem vestido, vi aquele homem com boa eloquência nas palavras, sabendo ensinar, porque ele era um mestre também, ele poderia ensinar muito bem na sinagoga. Mas nós também temos que compreender e entender que Jairo, tendo tudo isso, ele não tinha um, que era o Senhor Jesus. Jairo, ele fazia parte da elite judaica. Jairo era um homem conhecido, era um homem voltado para a lei, para as escrituras sagradas. Mas nós temos que entender uma coisa: Jairo não tinha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E o que nós entendemos e aprendemos com isso é que nós possamos ter todas essas coisas sobre a face dessa terra, mas se nós não tivermos um encontro verdadeiro com o Senhor, nada disso vai adiantar. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Jairo, ele estava sem Jesus. Acompanhe comigo agora. Marcos capítulo 1, verso 21. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus, nos livros sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, vai ensinar para nós que Cristo Jesus, quando ele é expulso de Nazaré, ou seja, também para se cumprir a profecia de Isaías, que ele iria para além do mar da Galileia, e ele estava ali, queridos e queridas, ele vai para a região de Cafarnaum. E quando Cristo Jesus ele chega na cidade de Cafarnaum, no capítulo de número 1, verso de número 21, vai dizer que Cristo ele está dentro de uma sinagoga. Ele foi chamado para ministrar a palavra de Deus. Ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia vai ensinar para nós que Jairo, irmãos, está ensinando dentro da sinagoga. E quando Cristo ele está ensinando dentro da sinagoga, a Bíblia vai dizer para nós que um homem possesso, cheio de demônios, se aproxima naquele local, naquele ambiente, no versículo 21 em diante, vai dizer que não suporta, queridos, a presença do Senhor Jesus. Porque aonde tem a luz, as trevas têm que bater em retirada, as trevas têm que se manifestar e bater em retirada, porque diante da presença de Cristo, nada, demônio, treva não pode ficar, amados e amadas. Aleluia! Então Cristo ele entra na sinagoga e Jesus começa a pregar com a doutrina poderosíssima, e aí não para. A Bíblia vai dizer para nós que a fama de Cristo, com esse acontecimento, passa a percorrer sobre toda a Cafarnaum. Cristo ele chega para cumprir a profecia de Isaías. Mas o mais lindo e mais interessante é que Cristo ele passa a residir provavelmente na Bíblia, na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro. E quando a Bíblia vai dizer para nós que no versículo 29, quem está acompanhando, Cristo agora, depois de ter expulsado aquele demônio dentro da sinagoga, as pessoas ficam espantadas, ficam maravilhadas e espantadas ao mesmo tempo. E naquele exato momento a Bíblia vai dizer que ele foi agora para a casa de Pedro, para a casa de Simão. E quando Cristo ele chega na casa de Simão, as pessoas começam a rogar e dizer: olha, cura a minha sogra, cura a sogra de Pedro, porque ele está muito afebril, ele está com muita febre. E naquele momento a Bíblia vai dizer para nós que Cristo se aproximou daquela mulher, tocou naquela mulher e a febre foi embora. Amados, Cristo, quando ele chega em um local, quando ele chega em qualquer ambiente, pode ter certeza que não tem demônios e também não tem enfermidade que pode suportar a presença do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Porque Jesus Cristo é lindo, é maravilhoso, meu Deus. Glória a Deus. E Cristo, estando na casa de Pedro, a sogra dele começou a servir. Mas no versículo 32 vai dizer que uma grande multidão voltou-se àquela casa. E quando aquela multidão estava sobre aquela casa, queridos, praticamente quase toda Cafarnaum, diz a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer para nós que Cristo ele começa a expulsar demônios também naquele local. Começa a fazer curas, prodígios e também grandes maravilhas. Então a fama de Cristo dentro da cidade de Cafarnaum era uma fama imensa. Chegou um profeta de Deus. Só que o mais interessante é que nós observamos que Jairo não toma posição. Jairo não toma posição para tentar conhecer a Jesus. Só que a obra de Cristo não para. Jesus, no verso de número 40, vai dizer para nós que ele também curou um leproso. Aonde Jesus vai passando, ele vai curando. Aonde Cristo está
Ele vai fazendo milagres. Aonde Jesus está passando, irmãos, as mortes têm que bater em retirada. Então um leproso se aproximou de Cristo. E Jesus também entregou a bênção e a vitória para ele. Aleluia. Tudo isso na cidade de Cafarnaum. E no capítulo de número 2, para que os irmãos possam compreender o que Deus está querendo mencionar para nós hoje. No capítulo de número 2, vai dizer para nós a cura de um paralítico em Cafarnaum. É aqui que começa a história. É aqui que começa, irmãos, uma grande rivalidade dos fariseus, dos mestres da lei, dos homens que conheciam a palavra contra o Senhor Jesus. Cristo começou a pregar, a fazer grandes obras e maravilhas. Mas é nesse episódio, é nesse ambiente, no capítulo de número 2, nós vamos entender, irmãos, que chegou um homem carregado por 4 pessoas. E esse paralítico, naquele exato momento, os homens não tiveram como entregar, aproximar de Cristo. Eles fizeram algo totalmente contrário, totalmente diferente do que as pessoas fizeram. Eles pegaram o homem, despegaram naquele momento, queridos, e colocaram e desceram aquele homem até onde estava Jesus Cristo. E naquele momento a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus Cristo também se admirou, porque a fé daqueles homens, irmãos, e também daquele homem era imensa, era muito grande. Era como se aquele homem estivesse dizendo: Senhor, a todo custo eu quero a tua presença, a todo custo eu quero uma cura, eu quero uma salvação na minha vida. E naquele momento, amados e amadas, Cristo, como sempre, Ele vai, queridos, e cura aquele paralítico, aleluia. Só que é nesse episódio que Cristo, os escribas, os fariseus, Cristo ele está dizendo: os teus pecados, homem, está totalmente perdoado. E nesse momento os homens da lei, os escribas, olham para ele e falam: como é que esse homem pode perdoar algum pecado? Porque se alguém pode perdoar pecado, nós sabemos que é Deus que está sentado no céu. E Cristo começa agora dizendo: não, o Filho do Homem, eu sou o Messias, eu fui enviado e eu sou presente para a humanidade. Eu tenho poder sim para perdoar e ao mesmo tempo para curar todos os pecados na face dessa terra. Aleluia. Aleluia. E agora começa, irmãos, essa briga. Porque aonde Jesus Cristo chega, amados, vai ter pessoas que se agradam do Senhor, mas vai ter pessoas que vão virar as costas para a presença de Deus, para a palavra de Deus. E esses escribas, esses mestres da lei, eles ficaram com raiva do Senhor Jesus Cristo, é claro. Como é que o homem dizendo que é Deus? Como é que esse homem está dizendo que pode perdoar algum pecado da humanidade das pessoas? E agora começa, aleluia. E no capítulo 2, no verso de número 15, ele come agora com os pecadores para revoltar ainda mais os mestres da lei. Então Jesus ele começa a andar, a pregar a palavra e andar com as pessoas mais desfavorecidas daquele local. Jesus começa agora a se assentar com os publicanos, começa agora a sentar com as prostitutas, começa agora a sentar com as pessoas, irmãos, aleluia, mais desprezadas sobre a face da terra. E agora novamente os escribas e os fariseus começam a dizer: como é que este homem, que se diz um profeta, que se diz um servo de Deus, está comendo com essas pessoas, está comendo com essas pessoas impuras? Irmãos, aleluia, Jesus Cristo estava ensinando para esses mestres da lei, irmãos, porque Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio, irmãos, para aqueles que não estão sãos, mas para aqueles que estão doentes, aleluia. Porque no versículo 17 vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. Eles começaram a querer brigar com Cristo, porque Jesus Cristo agora estava sentado, comendo com essas pessoas. Mas no verso de número 6, no verso 23, Jesus agora vai cutucar mais ainda esses homens. Cristo agora começa a caminhar para cutucar agora esses homens, porque eles tinham que saber, irmãos, que eles estavam lidando com o Filho de Deus, e não era qualquer pessoa, não. E Jesus, no versículo 23, no capítulo 2, Jesus é o Senhor do sábado. Para piorar ainda mais a situação, Cristo agora ele está mencionando e dizendo que Ele é o Senhor do sábado, queridos. Ele é o Senhor do sábado. E no capítulo de número 3, o homem da mão ressequida,
Nós já conhecemos essa história. Jesus estava na sinagoga mais uma vez, pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra do Senhor nosso Deus. E naquele exato momento, amados e amadas, um homem que tinha uma mão ressequida, ele está naquele lugar. E Cristo, ele olha para aquele homem, o pensamento dos homens, dos líderes religiosos, eles estavam esperando Jesus Cristo curar aquele homem, irmão, dentro daquela sinagoga. Eles estavam esperando Jesus curar aquele homem no dia de sábado, para eles dizerem que ele estava profanando o dia de sábado. Mas Jesus Cristo pega aquele homem, chama para o meio e cura aquele homem. No verso de número 4 vai dizer: então lhes perguntou: é lícito num sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E olhando ao redor indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse-lhe ao homem: estenda a tua mão. E estendeu a mão e lhe foi restaurada. Aleluia. Mas no verso número 6, irmãos, vai dizer que, retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Os homens religiosos agora, por ver tantos milagres e maravilhas e prodígios, e ouvir da boca do Senhor Jesus que Ele é o Senhor do sábado, e que Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis e Senhor dos senhores, os homens agora tentaram planejar matar ao Senhor Jesus. Tentaram agora acabar com a luz divina que veio a essa terra, que se encarnou e veio a essa terra. Eles tentaram acabar com a luz divina. Mas interessante, irmãos, que ninguém pode, irmãos, pode até tentar. O diabo pode até tentar, queridos, mas ele sabe que ele já é o perdedor. Ele sabe que ele perde, irmãos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso que está sobre a face dessa terra. Aleluia! Tentaram matar ao Senhor, mas não tinha chegado a hora ainda. E eles começaram a planejar. No capítulo 3, no verso 20, vai dizer agora das filas dos escribas. Capítulo 3, verso 20 vai dizer para nós que Jesus, ele estava pregando a palavra, ensinando, e de repente chegou um escriba, um mestre da lei, olhou para Cristo e disse assim: ei, tu és um Beelzebul, maioral dos demônios, tu és o próprio diabo encarnado. Olha só, irmãos, a revolta daqueles homens. Começaram a chamar o Filho de Deus de endiabrado, do próprio Satanás. E Cristo começa a dar um sermão para eles. E eles começam a ter mais ódio do Senhor Jesus, amado. E quanto mais Cristo rebatia com as palavras boas, com as palavras do céu, mais os homens começaram a ficar revoltados com o Senhor Jesus, a ponto de chamar Jesus de Beelzebul. Aleluia. Mas o mais interessante, em tudo isso que eu falei, Cristo, ele chega na cidade de Cafarnaum, começa a fazer curas, prodígios, maravilhas, expulsar demônios, começa a andar, a evangelizar, fazer coisas lindas e maravilhosas. Mas um homem por nome Jairo, que significa iluminado, ele, em vez de tomar a posição e se encontrar com o Senhor Jesus, ele não fez isso, amados e amadas. Jairo não fez, como nós olhamos no capítulo 3 de João, vai ensinar para nós que Nicodemos, o mestre da lei, o fariseu, ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo para tentar conhecer quem é o mestre, para tentar saber quem é esse Jesus a qual chegou, que tem lindas palavras. Então Jairo, ele não fez isso. Jairo, ele não procurou conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que entender que lá no céu, Deus queria, irmãos, que o coração de Jairo se encontrasse com o Senhor Jesus Cristo. Jairo não deu a mínima importância, Jairo não deu a mínima ligação, ou seja lá como foi, queridos. Ele não deu importância. Mas o que eu vejo quando eu estudo a história de Jairo, eu entendo que Jairo, ele estava na elite. Jairo também fazia parte desse grupo, amados, desse grupo da elite dos homens letrados, focados na lei, focados na palavra do Senhor. Jairo, quando ele começa a escutar e a ouvir, olha, chegou um profeta em Cafarnaum, foi lá no templo, fez tantas coisas lá no templo, tanta cura, tanta maravilha. Mas olha, Jairo, esse homem é enganador. Possa ser que ele tenha escutado
para saber se realmente ele era um profeta, se era o Filho de Deus ou não. Ele fica, irmãos, parado, de braços cruzados. Mas nós temos que entender, irmãos, que Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer que Jairo tenha um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer agora para nós, queridos, Jairo não foi como Nicodemos encontrar com o Senhor Jesus e tentar conhecê-lo. Mas, aleluia, mas aí aconteceu uma tragédia. Quantos estão entendendo que glória a Deus? Mas aí aconteceu algo, queridos, na vida de Jairo. Algo que nós entendemos e compreendemos. A Bíblia vai dizer para nós que Jairo ele tem uma única filha. Jairo ele tem uma filha que ele tanto ama. Mesmo sendo mestre, mesmo sendo um homem da lei, ele tem uma filha que ele ama. Sendo pastor da igreja, ele tem uma filha que ele ama. Mas lá no céu, assentado no trono, tem um Deus Todo-Poderoso imenso dizendo: Jairo, eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Mas o coração de Jairo está duro. O coração de Jairo, irmãos, a religiosidade tomou conta do coração de Jairo. E pelas palavras daqueles homens, daqueles mestres, provavelmente ele não foi até Jesus. Então Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que está no céu, permite uma grande enfermidade surgir dentro da casa de Jairo, dentro da família dele que estava sobre a sua filha. E naquele exato momento, irmãos, a Bíblia diz que foi se agravando cada vez mais. Então eu posso compreender e entender que a doença daquela menina estava naquela menina. Já então começou a procurar os médicos, não diz o texto, mas eu entendo que ele começou a procurar os médicos para tentar curar a sua filha, para tentar salvar a sua pequena, para tentar salvar a sua menina. Mas nada estava adiantando, amados e amadas. Nada estava adiantando com os médicos. Sabe por quê, queridos? Fazendo a aplicação para o dia de hoje. E como sempre foi. Porque nós temos que compreender e entender que existem enfermidades que não são para os médicos. Existem enfermidades que estão em nós, até em pessoas da nossa família. Que uma pessoa vai no hospital 1, 10, 30 vezes, mas nada vai adiantar. Porque só quem pode curar essa pessoa, amados e amadas, somente a presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então já ele começa a procurar os médicos para tentar curar a sua filha, mas nada estava resolvendo, porque já irmãos não sabia que a cura da sua filha dependia de um ser divino que era o Senhor Jesus. E quantos de nós temos também esse problema? Eu já passei por isso, de ter enfermidades, de ir para o hospital, e o médico olhar para mim e falar: moço, você não tem nada, vai para casa. Mas um dia eu entendi que a minha cura, tanto física e interior, era o Senhor Jesus Cristo que ia fazer em mim. Era o Senhor Jesus Cristo que ia me curar. Então tem curas, irmãos, enfermidades sobre a face dessa terra, que não é o homem, queridos e queridas. Você pode ir para o hospital, mas o homem não vai poder te curar, porque essa enfermidade só vai pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E naquele momento ele tenta de todas as formas, mas já estava ficando encurralado, amados. Já estava ficando encurralado. Porque muitas pessoas diziam que Jesus, ele era um homem ruim. Jesus, ele estava com o espírito maligno. Jesus era um charlatão, era um falso profeta, era um falso mestre. Então isso estava na mente de Jairo. Mas do outro lado também tinha outra multidão que estava dizendo: ei, Jairo, a minha filha foi curada, o meu marido foi curado, a minha sogra foi curada. Então Jairo começou a ouvir as duas palavras: uma que Jesus, irmãos, é um charlatão, e outra que Jesus é o Filho de Deus verdadeiramente sobre a face dessa terra. Glória a Deus. Amém. E agora Jairo está encurralado, queridos. Jairo agora está encurralado. Para onde eu vou? Será que eu vou ouvir a voz dos meus amigos? Será que eu vou parar para ouvir a voz dos meus amigos? Ou vou ouvir a voz dessas pessoas que estão dizendo que esse Jesus aí cura, salva, liberta, ressuscita? Então Jairo ele fica encurralado, não tem mais saída, ele tem uma escolha. E qual é a escolha que Jairo teve agora? A escolha foi ir atrás desse Jesus. A escolha que Jairo teve agora foi ir até Jesus. Porque ele estava encurralado. Eu vejo no céu, Deus encurralou ele.
Eu vejo que no céu Deus está olhando para o coração dele e está dizendo: Jairo, tu vai conhecer o meu filho, a qual você não se aproximou desde quando ele chegou na cidade de Cafarnaum. Desde quando ele chegou você não deu ligança. Desde quando ele chegou você não deu importância para o meu filho. Mas agora você vai ter que se aproximar dele, e você vai ter que presenciar a minha presença na vida dele, porque ele é o meu filho. Aleluia. E naquele momento, amados, Jairo não tem mais saída. Jairo agora, a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 5, ele se aproxima agora do mestre. Chegamos no capítulo de número 5, olha só, no capítulo 1, Jairo só vai se aproximar dele no capítulo de número 5. Olha só a trajetória de Jesus. Aleluia. No verso de número 21, acompanhe comigo. Jairo agora foi até Cristo, foi até Jesus. Estava encurralado, mas Deus queria mostrar algo diferente para ele. E neste momento Jairo não se importou mais com as pessoas. Neste momento Jairo agora não se importa mais com os seus amigos religiosos. Jairo agora não se importa mais, amados e amados, porque a tua filha está em risco. A filha da tua filha está em risco agora. Então ele olha, ele não se importa mais com essas pessoas que ele dizia para ele: Jairo, não se aproxima desse homem, porque ele é um falso profeta. Jairo nesse momento ele quebra o orgulho dele. O orgulho é quebrado. No verso 21 vai dizer: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto no mar. No verso 22, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Nesse momento, Jairo agora vai até Jesus. E o mais interessante, amados e amadas, que a Bíblia vai dizer que, vendo, prostrou-se a seus pés. Jairo, ele toma agora uma atitude. Segundo a lei judaica, amados, não tinha como rabino, o mestre da lei, se curvar ao homem comum, ajoelhar diante do homem comum. Mas quando Jairo se humilha agora diante de Jesus, ele está reconhecendo que Cristo é o Deus, que Cristo é o verdadeiro Senhor, o Senhor dos senhores. Já então ele resolve se prostrar, ele prostra diante do Senhor Jesus Cristo. E no verso 23 vai dizer para nós, aleluia, no verso 23 vai dizer: e insistentemente lhe suplicou. Aleluia, Deus. Jairo insistiu agora. Ele reconhece o Senhor Jesus como Senhor dos senhores. E a Bíblia vai dizer que ele insistiu e suplicou. Eu quero trazer uma aplicação em cima dessa insistência. A insistência é bíblica. O Senhor Jesus nos ensina a insistir na oração, a insistir na busca, na oração. Quando ele ensina para nós no livro de Lucas, ou o livro do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, do juiz iníquo. Todos nós já conhecemos essa história, de que aquela viúva, ela queria resolver a sua causa, e até perturbar aquele homem, aquele juiz iníquo. Ele então resolveu ajudar aquela mulher. E Jesus também ensina outra parábola do amigo importuno. Então essas parábolas que Jesus está nos ensinando acerca da insistência na oração. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão orando por algo, estão orando por alguma coisa, e chega a certa parte do seu caminho, da sua caminhada, que ela para de orar, queridos e queridas. E o Senhor está nos ensinando: filha, filho, não desista na oração, continue orando, insista na oração. Se ainda não aconteceu, amados, porque ainda não é o tempo de Deus, não foi o tempo do Senhor nosso Deus, mas eu quero te dizer que Deus é fiel para cumprir, a partir do momento que nós insistimos na oração. Oh, Espírito Santo de Deus, Louvado seja Deus. Jairo não insiste na oração. E Deus está dizendo para nós hoje: não pare de orar, insista, persista, insista. Se o teu pai não quer nada com Cristo, se tua mãe não quer nada com Cristo, se a tua família não quer nada com Cristo, aos teus olhos, mas aos olhos de Deus, Deus vai estar trabalhando, amados e amados. Deus vai fazer um grande reboliço na tua casa, Deus vai fazer um grande reboliço na tua família, até aquela pessoa que quiser ser
E tem pessoas que desistem na caminhada de orar. E o Senhor nos ensina através dessas palavras do juiz inimigo, do amigo importuno, acerca da existência. Mas uma palavra também que vai dizer para nós: e suplicou-me, insistentemente lhe suplicou. O que é uma súplica, irmãos? A súplica é uma oração humilde. Suplicar é uma oração de humildade, de sinceridade diante de Deus. Então a palavra está nos ensinando também a insistir na oração. E ao mesmo tempo também, irmãos, ser humildes no pedir. Ser verdadeiro com Deus, ser verdadeiro com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E o Senhor, queridos, Ele é fiel para atender as nossas súplicas. Mas tem que ser súplicas de humildade para Deus. Orações sinceras para com o Senhor, de humildade com o Senhor, para que Deus possa trabalhar em nossa vida. Amém, irmãos? Amém. E o mais interessante, irmãos, que não para por aí. No verso de número 23 ainda, a Bíblia vai dizer para nós que insistentemente lhe suplicou. E disse assim para Cristo, já se prostra de joelhos aos pés do Senhor Jesus. E diz assim para o Senhor: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Sabe uma coisa que nós aprendemos também, amados e amadas, querendo fazer uma aplicação? Já ele olha para Jesus desesperadamente e fala: Senhor, venha até a minha casa, Senhor, porque a minha filha está morrendo, ela está moribunda, venha e põe as mãos sobre ela, para que viva, para que seja salva. Aleluia. Sabe o que nós temos que aprender com isso? Já ele começa, irmãos. Já ele fala, ele quer dar a receita para o Senhor. Eu quero trazer uma aplicação em cima disso. E põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jairo, ele queria neste momento dar a receita para o Senhor Jesus. Ele queria ensinar o Senhor Jesus como trabalhar e como fazer. Senhor, vem, coloca as mãos sobre a minha filha e ela vai viver, ela viverá. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que muitos de nós queremos ensinar Deus como trabalhar. Queremos ensinar Deus e como Ele vai trabalhar em nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa família. Senhor, eu quero dessa maneira. Senhor, eu quero dessa forma. Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe desse jeito. Mas Deus está olhando o seu filho, filha, eu trabalho do meu jeito. Porque o teu jeito, da forma sua, da forma que você trabalha, pode ter certeza que uma hora vai dar errada. Mas se você colocar nas minhas mãos e deixar eu trabalhar, pode ter certeza que tudo vai dar certo sobre a face dessa terra. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. E tem muitos de nós queremos ensinar a Deus de como fazer as coisas, querendo ensinar a Deus de como trabalhar. E Deus está ensinando para nós: eu sei os meus pensamentos para vocês, eu sei como trabalhar na vida de vocês. E Cristo. E o mais interessante, que no verso 24 Jesus agora atende, irmãos, o pedido de Jairo. A Bíblia diz que Jesus atende o pedido de Jairo. No verso 24, acompanhe comigo, vai dizer: e foi quem? E foi quem? Jesus com ele. A Bíblia diz que foi Jesus com ele. Aleluia. Dá a entender, irmãos, que já estavam muito apressados, já estavam muito angustiados, já estava querendo a bênção, já estava querendo a vitória, já estava com pressa. Senhor, venha. E Jesus foi com ele. É como se Jairo fosse na frente e Jesus fosse atrás. Vem comigo. E Jesus e Jairo apressadamente. E Jesus foi com ele. Porque Jesus é misericordioso e amoroso. Agora imagina só a pressa de Jairo. Agora Jesus vai em direção à casa de Jairo. E Jairo provavelmente vai angustiado, querendo logo a sua pressa. Jairo agora está no Salmo 70, pressa de, ó Deus, me socorrer. Mas o mais interessante, irmãos, que Cristo, Ele está no Salmo 40, eu esperei com paciência, porque o nosso Deus, Ele é paciente, Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar. E Cristo, então, Ele vai juntamente com Ele para casa, e Jairo apressadamente no Salmo 70, para piorar a situação agora, querido, sendo a intrusa que recebe a bênção. No meio do caminho vai dizer para nós, queridos, que uma mulher do fluxo de sangue, naquele exato momento, querendo receber a sua bênção, a sua vitória,
Que poder maravilhoso, que poder imenso, que poder lindo do Senhor Jesus. Mas eu também quero trazer uma aplicação neste exato momento, a qual Deus me mostrar. Quantos de nós, se nós vamos observarmos quem se prostrou diante de Cristo primeiro? Jairo. Mas quem recebeu a primeira cura? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela recebe primeiro, porque Jairo foi atrás do pedido para seu filho. Mas quem recebe primeiro é a mulher do fluxo de sangue. Tinha que ser ao contrário, quem tinha que receber primeiro era quem? Era Jairo. Mas diante de Jesus não tem nada a ver isso não, querido. Diante de Cristo, Deus, Ele faz como Ele quer. Uma coisa que nós temos que entender é que tem pessoas, irmãos, que têm 10, 30, 40 anos, e de repente chega uma pessoa que tem 1 ano só na igreja, 6 meses, começa a receber a bênção, começa a receber a vitória, e a pessoa olha assim e fala: meu Deus, eu tenho tanto tempo na tua casa, eu tenho tanto tempo na tua presença, meu Deus. E essa pessoa que chegou agora dentro da igreja, que chegou agora, meu Senhor amado, as bênçãos já está sobre a vida dela, amados e amadas. Nós temos que entender que diante de Jesus não importa a quantidade de tempo, o que importa é a vontade do Senhor nosso Deus a nos abençoar sobre a face dessa terra. Aleluia! Jairo chegou primeiro, mas quem recebeu a primeira bênção foi ela. E tem muitos de nós que pensamos assim: Senhor, eu tenho 30 anos na tua casa, e a pessoa que entrou agora na igreja está recebendo as bênçãos do Senhor. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, que nós já somos abençoados no reino celestial diante do Senhor. A partir do momento que nós entregamos o nosso coração para o Senhor, nós já somos mais do que abençoados sobre a face dessa terra. Mas se tem irmãos recebendo dons primeiro do que você, Deus sabe o porquê, Deus entende o porquê, e Deus sabe como trabalhar. Então nós, estou incluindo eu, nós não podemos ficar frustrados quando Deus começar a levantar pessoas, a usar pessoas, a abençoar pessoas primeiro do que nós achamos assim dessa maneira. Mas lembrando que nós já somos mais do que abençoados sobre a face dessa terra. Amém, amados? Amém, igreja? Deus é santo, Deus é lindo, o Senhor é maravilhoso. Jairo fica desesperado. Imagina agora o coração desse homem, querendo receber a bênção e a vitória, e no meio do caminho a mulher para Jesus para piorar a situação. Imagina você frustrado ou querendo, aconteceu algo na sua casa, e de repente você liga para o SAMU, e o SAMU não vem, demora. Imagina só como é que você fica desesperado. Assim também estava o coração de Jairo. Mas no verso de número 35, Jesus vai dizer para nós que ele se aproxima agora, em direção à casa de Jairo. No verso 35 vai dizer para nós: e falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda se incomodas mais o mestre. Olha só, irmãos, para piorar ainda mais a situação deste homem, para piorar mais a situação de Jairo, chega uma pessoa da casa, chega uma pessoa da família e fala: Jairo, para de perturbar esse Jesus, para de perturbar o mestre, porque a tua filha já morreu, a tua filha já faleceu, para ela já era, tudo já acabou. O interessante, irmãos, é que quando nós estamos buscando ao Senhor nosso Deus, estamos buscando a presença de Cristo, tem muitas pessoas dentro da casa de Deus, muitas pessoas dentro da nossa família, que tentam também nos abater com palavras, que tentam também, irmãos, nos abater com essas palavras, para que nós possamos desanimar diante da presença de Deus. Quando nós estamos buscando a Deus, e aquele algo ainda não aconteceu, e tem pessoas que falam: para que você está buscando a Deus? Você está na igreja para quê? Muitas pessoas da nossa família, da nossa casa, se levantam para tentar nos desanimar sobre a face dessa terra. Como isso já aconteceu comigo, ou já aconteceu com vários de vocês. Pessoas da família usadas pelo mal, pelo diabo, para tentar nos afastar da presença de Deus. E aquela pessoa chegou e disse: Jairo, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. É como se aquele homem estivesse dizendo: olha, Jairo, tua filha já morreu. E assim, Jesus aí não pode fazer nada, não pode curar, porque quando morreu já foi, acabou. Mas aquele homem se enganou, irmãos. Aquele homem se enganou, aquela pessoa se enganou, porque Jairo está diante
daquele que é dono da morte, daquele que é dono da vida, daquele que tem a chave da morte, da vida, daquele homem todo poderoso. Aquela pessoa que falou aquelas palavras não sabia que já estava diante de um Deus todo poderoso, um Deus encarnado que poderia e pode fazer todas as coisas sobre a face dessa terra. E naquele exato momento, amado, o verso de número 36 vai dizer para nós: mas Jesus, sem acudir as tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. As palavras não vêm de homens, as palavras não vêm de pessoas comuns. Essa palavra vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, filho, não crê, não temas, crê somente, não tenha medo, acredite, creia em mim, que eu posso fazer todas as coisas sobre a face dessa terra. Jesus, ele traz uma palavra de ânimo para Jairo. Jairo, não dê ouvidos a essa pessoa, não dê ouvidos a essa pessoa, porque eu posso fazer todas as coisas, mas quando você acreditar em mim, creia fervorosamente, porque eu vou fazer algo na casa, na sua casa, e também na sua vida e na sua família. E o mais interessante, irmão, Jesus dizendo essas palavras, ele também está dizendo para nós: filho, filha, não temas, crê somente. Quantos tomam posse dessa palavra? Não temas, crê somente. É as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo da situação, não tenha medo da adversidade, não tenha medo da tribulação, porque o maior é o teu Deus, que está na batalha, que ele nunca perdeu. E eu nunca vi na história bíblica Jesus Cristo Todo-Poderoso perdendo a guerra, perdendo a batalha, porque nunca existiu e nunca irá existir, irmãos. O nosso Deus nunca perde batalha. Quando ele entra na guerra, quando ele entra na batalha, ele entra para ganhar e também para vencer. Aleluia. Não temas, Jairo, porque eu estou contigo. No verso 37 vai dizer: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os seus irmãos, Tiago e João. Jesus, ele escolhe 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Quando nós estudamos, irmãos, sobre numerologia bíblica, nós vamos entender, e o pastor que é professor também sabe, que o número 3 é o número da Trindade. Porém a palavra Trindade não tem na Bíblia, mas nós vamos entender que a Trindade dentro de Gênesis até Apocalipse está trabalhando, está atuando. Então quando Cristo ele resolve chamar 3 pessoas, não diz o texto, não diz a Bíblia, mas o número 3 representa, irmãos, o número da Trindade. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre está atuando, sempre está trabalhando. E Jairo, eu vou entrar na tua casa, não vai ser somente eu, mas vai entrar o meu Pai, vai entrar eu e vai entrar o Espírito Santo de Deus para atuar dentro da tua casa e também no meio da tua parentela e da tua vida. Aleluia. Porque Jairo conhecia somente o Pai, Jairo conhecia o Espírito Santo, mas já agora ia conhecer o Filho de Deus. E agora ele ia começar a trabalhar dentro da casa de Jairo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o mais interessante, irmãos, que eu fui estudando um pouquinho a palavra de Deus, Jesus ele chama Pedro, Tiago e João. Quando nós estudamos acerca do significado dos nomes na palavra de Deus, Pedro significa rocha, pedra. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Pedro ele entra na casa de Jairo, não é o texto que está dizendo, mas sou eu. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, Pedro, olha, Jairo, tem muitas pessoas na tua casa, na tua família, que tem um coração de pedra, tem um coração duro, mas eu sou Deus que posso transformar um coração de pedra para um coração de carne. Eu sou Deus que posso entrar na tua casa e mudar o coração de pedra para um coração totalmente voltado de carne, para me adorar, para me buscar. Pedro significa pedra. Pedro entra na casa de Jairo. E também ele vai dizer que Tiago ele entra também na casa de Jairo. Quando Tiago ele entra na casa de Jairo, o significado do nome de Tiago é o mesmo que Jacó, que significa, queridos, o suplantador, aquele que vence, aquele que luta, aquele que vence pela inteligência, aquele que nasceu para competir. Sabe o que eu entendo com isso? É que tem muitas pessoas da nossa parentela, da nossa família, até mesmo nós, nos achamos um fracassado, nos achamos uma fracassada. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você, você nasceu para vencer.
aquele que luta, aquele que vence, aquele que compete. Mas não é para você competir para o mal, é para você competir com você mesmo e querer ser melhor a cada dia, a cada momento contra você mesmo. No meu trabalho, eu tenho uma competição, irmãos, e a competição é comigo mesmo. Tentar melhorar a cada dia. Na igreja, seja lá onde for, eu tenho essa competição de melhorar a cada dia comigo mesmo. Amém, igreja? Amém. E o mais interessante é também quem aqui entra lá, João. João significa agraciado por Deus, ou perdoado pelo Senhor. Entenda, quando Jesus ele entra dentro do lar, quando ele entra dentro da casa, ele traz a graça dele, ele traz o perdão dele, ele traz a salvação dentro da casa e dentro do lar. Se você toma posse nesse exato momento, irmãos, glorifica o nome do Senhor, pode receber dentro da tua casa, dentro da tua casa, dentro do teu lar, queridos e queridas, vai ter a salvação, vai ter o perdão de Deus, vai ter pessoas vencedoras, aleluia, sobre a face dessa terra, e corações vão ser transformados de pedra para o coração de carne. Em nome de Jesus. E no verso 38 vai dizer assim para nós: chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus valoroso, os que choravam, os que pranteavam muito, com as famosas carpinteiros, os tocadores de flauta. E ao entrar disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas está dormindo. Quando Jesus ele entra naquele lugar e nos vê aquele alvoroço todo, as pessoas tocando aquela flauta, tocando aqueles instrumentos, mulheres chorando, as famosas carpinteiras eles estavam chorando, mulheres ou pessoas que eram contratadas para tocar, eles estavam naquele lugar. E de repente Jesus ele fala uma palavra dizendo: a menina não está morta, mas ela está dormindo. E as pessoas passaram a sorrir do Senhor Jesus, porque eles não sabiam, irmãos, que ali naquele lugar tinha um Deus que era o dono da vida, tinha um Senhor que era o dono da vida. A morte para nós, queridos, é algo que já era, já acabou, mas para Jesus é como se fosse um sono. Sabe aquela pessoa que está dormindo na cama e você vai lá e acorda ela? Assim é para Jesus. Quando a pessoa está morta, pode ter certeza, quando ele toca nessa pessoa, essa pessoa levanta dos mortos, porque o nosso Deus é Deus. Jesus ele fez com Jairo, ele tirou Jairo da sepultura, irmãos, porque Deus ele tem um poder sobre todas as coisas, sobre a face dessa terra. Pergunta para Jairo, para Lázaro. Lázaro ele dizia para nós, ele me ressuscitou. O filho da viúva de Naim, ele também me ressuscitou, porque ele é o Deus, o dono de tudo, e o dono de todas as coisas. A criança não está morta, mas está dormindo. Ela dorme. As pessoas riam dele. No verso 40 vai dizer: riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Vai dizer para nós, irmãos, que Cristo ele mandou aquelas pessoas saírem. Sabe por quê, queridos? Porque a incredulidade não pode estar diante da presença do Senhor. A incredulidade não pode estar diante de Cristo, de um Deus todo-poderoso, amados. Quantas pessoas dentro da igreja, quantos de nós glorificamos, exaltamos ao Senhor nosso Deus, chega nos momentos ruins, nos momentos de adversidade, nós deixamos de crer, nós deixamos de acreditar na presença de Deus, e deixamos de acreditar no que Deus vai fazendo sobre as nossas vidas. E o Senhor está olhando para nós nessa noite e está dizendo: filha, deixe de incredulidade, mas creia que eu vou fazer. Então, quando ele manda aquelas pessoas embora, que eles saem para fora da casa, porque as pessoas eram incrédulas. Jesus ele gosta de quem acredita no que ele faz e no que ele pode fazer. E riu-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, mandou todo embora, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Quando nós vamos estudar, queridos, as pessoas saíram daquele local, ficaram, irmãos, Jesus, dentro daquele ambiente, ficou Jesus, Tiago, Pedro, João, Jairo, a mãe e a menina.
Quando nós contamos quantas pessoas tem ali dentro, nós vamos ver que tem 7 pessoas, irmãos. Tem 7 pessoas dentro daquela casa. Tem 7 pessoas dentro daquele local. Jesus mandou aquelas pessoas inteiras sair e ficaram 7 pessoas dentro daquele local. A menina estava morta, mas ela ia se levantar pelo poder do Senhor. Mas tinha 7 pessoas ali. Segundo a numerologia bíblica, irmãos, não é o que está dizendo, mas sou eu. Mas o número 7 é o quê? É o número da perfeição. É como se Cristo estivesse dizendo: olha, Jairo, quando eu entro num ambiente, quando eu entro dentro de uma casa, eu não trabalho pela metade, eu trabalho com tudo, eu trabalho com perfeição. Que quando eu trabalho, onde eu toco, eu trabalho de forma perfeita. Eu trabalho com perfeição. E somos nós que atrapalhamos a obra de Deus. Somos nós que atrapalhamos Deus trabalhar. Mas o Senhor está dizendo: quando eu entro, eu trabalho com perfeição. E quando eu entro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E quando eu entro para mudar a situação, para mudar aquilo que está perdido. E naquele exato momento, amados e amadas, no verso de número 41, já estou finalizando. Verso de número 41 vai dizer: tomando-a pela mão, Jesus se aproxima da menina e diz: Talitá, o acento Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Irmãos, imagina a cena: Jesus estendendo as mãos sobre aquela menina, e somente com essas palavras: menina, eu te ordeno, levanta-te. O Espírito retorna para aquela menina e ela passa a se levantar. Olha só agora a alegria no coração de Jairo. É como se Deus estivesse agora nos dizendo: Jairo, eu tinha planos, eu tinha propósito na tua vida, eu tinha mudanças na tua vida, Jairo, mas você estava cego com a religiosidade. Mas agora eu tirei essa escama dos teus olhos, Jairo, para você entender que você está diante do meu filho amado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Jesus se aproxima de Jairo. Jairo, agora o coração dele está alegre em ouvir e observar que a tua filha agora está viva, sobreviveu. Jesus, quando ele entra para mudar a história, ele entra para mudar a situação. E uma coisa que eu aprendi também com Jairo, amados e amadas: tem muitas pessoas que nós vamos entender. Tem muitas pessoas dentro da igreja, muitos de nós, que só adoramos ao Senhor, que só vamos buscar ao Senhor nos momentos ruins, nos momentos de tribulação, nos momentos de aflição. Mas o Senhor está ensinando para nós temos que adorar ao Senhor nosso Deus a todos os momentos, a todos os tempos. Irmãos, eu aprendi uma lição no texto de Jairo, nesse sermão de Jairo, falando sobre Jairo. Jairo está nos ensinando sobre o que, querido? Não temos que esperar a aflição chegar em nossa porta, não temos que esperar a tribulação chegar em nossa porta para a gente passar a adorar o Senhor nosso Deus. Nós temos que adorar a Deus todos os momentos e todos os dias. Porque infelizmente tem muitas pessoas, irmãos, que só vêm para a igreja, só procuram o pastor, só procuram Deus quando acontece alguma coisa de ruim no trabalho, no seu lar. E Deus não agrada disso. Deus não agrada dessas coisas. Mas Deus, Ele agrada quando nós adoramos Ele constantemente na abundância e também na tribulação. Mas muitos de nós, infelizmente, queremos nos aproximar de Deus quando tudo vai mal. Procuramos o pastor quando tudo vai mal. E o Senhor está nos ensinando a adorar a todos os momentos, e a toda hora, e a todo lugar. Amém, igreja? Amém. E essa história já nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor. Não demore em buscar ao Senhor. Se eu, você, nós orávamos, tinha comunhão com o Senhor, tinha comunhão com Deus, esse é o momento de retornarmos novamente para a presença do Senhor. Porque o Senhor tem um chamado na vida de cada um, queridos. O Senhor tem intimidade na vida de cada um.
E quantos de nós orávamos outrora, buscávamos a Deus outrora, e paramos de buscar ao Senhor como deveríamos, naquele quartinho, naquele lugar reservado, onde eu falava com Deus. Então, por certa ocasião, por certa coisa que aconteceu na minha vida, ou em nossas vidas, nós paramos de orar ao Senhor. Mas Ele está dizendo: filha, não espere algo de ruim acontecer na tua vida para você buscar a minha presença. Mas seja como Nicodemos, seja curioso em tentar me conhecer. Não seja como Jairo, que no começo não tentou me buscar, não queria me buscar, ouvindo pessoas. Mas Jairo recebeu o seu galardão. Jairo recebeu a bênção. Jairo recebeu a vitória, porque Deus tinha planos na vida de Jairo. Amém, queridos? Se põe de pé nesse exato momento. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Neste momento eu quero agradecer ao Senhor Todo-Poderoso, agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao meu pastor pela confiança, que Deus continue abençoando o Senhor e todos vocês também sobre a face dessa terra. Que assim eu passo a minha oportunidade e agradeço ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Deus